Bom, Renan, caminhando aqui um pouco mais agora para a reta final dessa live, a gente entrou um pouco atrasado, mas precisamos falar, cara, sobre Leila Pereira, que é o tema central aqui, que é o fato da Leila, Renan, pretender se tornar a principal e mais poderosa dirigente do futebol brasileiro. Matéria do R7 que traz um pouco disso, o resumo no Planeta do Futebol. Leila Pereira pretende se tornar a principal e mais poderosa dirigente do futebol brasileiro. Nesse momento, Renan, fala-se muito sobre os interesses da Leila com relação à SAF do Vasco. Ela empresta 80 milhões de reais em condições que o Vasco fez um grande estudo para saber quem seria a instituição financeira a emprestar com as melhores condições, e a Crefisa, empresa da Leila, que hoje não mais patrocina o Palmeiras, venceu essa espécie de licitação. Mas, geral, quando descobriu que quando o Vasco eventualmente vender sua SAF novamente, teria que passar pela aprovação, eventualmente da Crefisa, etc. E aí começou-se, inclusive nesse discurso dela de embate contra o Flamengo, um ideal, assim, uma ideia, uma teoria de que tudo isso seria muito orquestrado para cair nas graças do torcedor do Vasco e, com a sua credibilidade como presidente do Palmeiras e pelo bom serviço que ela vem fazendo, ela pudesse ter o seu nome atrelado a um futuro hipotético no Vasco, a partir do momento que ela deixasse o comando do Palmeiras. Se especulou bastante também que a Leila tentava um terceiro mandato, que foi algo que foi rechaçado internamente dentro do Palmeiras. Então, portanto, o mandato da Leila termina em 2027. Tem tudo isso rolando, né? E agora surge essa narrativa, né, de que além de bater de frente com o Flamengo sobre os pagamentos da Libra e emprestar 80 milhões ao Vasco através da Crefisa, a presidente Alviverde quer que clubes tenham apenas uma liga. Hoje há duas, Libra e LFU. A ideia da tia é ser líder ou até presidente de uma liga com os principais clubes do Brasil após o fim do seu mandato no Palmeiras em 27. E a pergunta que eu te faço é: você vê a titia muito mais na figura de, pelas características dela, pelo fato de você ser palmeirense, acompanhar muito profundamente o trabalho dela ao longo desses tantos anos, inclusive desde a época que ela era apenas uma patrocinadora que aparecia bastante, você acha que, dentro daquilo que você conhece, seria mais interessante para ela ser dona do Vasco ou presidente de uma futura liga unificada do futebol brasileiro? Olha, a gente sempre olhou para a questão da Leila como uma pessoa que queria muito, supostamente, tá? Isso dentro do que a gente vê acontecendo, mas uma pessoa que queria muito poder, queria aparecer, queria ser reconhecida, queria Não bastava ser ser milionária. bilionária, né? A Leila é Bilionária, é importante bilionária. dizer. Não bastava ter dinheiro, ela queria ser uma pessoa pública, né? Uma pessoa com forte mídia em cima dela. E ela alcançou isso no Palmeiras. Isso sem dúvidas, assim, tipo, mesmo quem não acompanha futebol hoje sabe quem é a Leila Pereira. Uma pessoa que minimamente está por dentro das coisas que estão acontecendo no Brasil e tal, sabe quem é a Leila Pereira. Isso posto, o que faria mais sentido para a Leila Pereira e os seus supostos anseios de poder e de fama seria comandar uma liga. Imagina se a Leila consegue unificar os clubes e criar uma liga do futebol brasileiro que de fato cuide do campeonato nacional, né? Então isso seria muito grande, seria substituir a CBF, né? E se a Leila consegue fazer isso, aí sem dúvidas que ela alcançaria o que ela aparentemente deseja, que é essa fama e esse poder. O Betão tá perguntando do Felipe aqui. Pra quem não sabe, o Roberto Oliveira que tá aí no chat, ele é pai do Felipe. O Felipão tá bem, Robertão, fica tranquilo. A gente criou esse novo programa, retomamos as lives à noite,
para eu voltar pro canal, eu fazer conteúdo aqui, e aí eu vou revezar, vai ter o Felipe, vai ter o Rodolfo, vai ter o Murilo, vai ter uma nova participante aí que vocês vão conhecer em breve, então... Sim. 2 novas participantes, na verdade. Exatamente, então tem muita coisa vindo por aí, fazer muito conteúdo ainda esse ano e principalmente ano O que vem. cara desse programa é o Renan, tá? A gente vai revezando aqui com ele ao longo do caminho, mas continue o raciocínio aí, Renan. É isso. Então, acho que para Leila faz sentido ela ser, entre aspas, dona de uma liga, né? Faz muito sentido no que a gente enxergou como carreira dentro do futebol dela. Porque muito se falava dela ser a próxima no comando da CBF e tudo mais. Me parece que o Samir deu uma apaziguada em tudo isso e tal, então acho que esse caminho de CBF tá um pouco mais Difícil. difícil. Agora, criar uma liga e cuidar do futebol brasileiro seria algo realmente muito grande. Isso posto, agora vamos para a história dos 80 milhões no Vasco da Gama. Eu vi muita gente comentando na internet: o Palmeiras comprou a vitória contra o Vasco com Ah, 80 não, para milhões. aí. Isso aí é Ó, loucura. se o Palmeiras precisou pagar 80 milhões depois de investir 500 milhões no time pra ganhar do Vasco, que ele tá ganhando há 10 anos seguidos, aí, tipo, fecha o Palmeiras, né? Fecha o clube, vamos embora, porque não tem porquê a gente acreditar nisso, né? Tipo, não faz sentido nenhum esse tipo de raciocínio. Vi muita gente da TV Flamengo, muitos jornalistas que a gente sabe que torce pro Flamengo, compactuando com esse pensamento, divulgando esse pensamento, falando, nossa, isso aí é muito estranho e tal. O Vasco abriu uma concorrência para que as empresas financeiras do país concorressem a esse empréstimo. Porque, no final das contas, é um empréstimo. A garantia é 20% da SAF. Se o Vasco não pagar, a Crefisa se torna dona de 20% da SAF do Vasco, que só permite vender se a Crefisa autorizar. Então, não é de graça, o Vasco tem que honrar as contas e pagar para a Leila. E essa história de o Palmeiras virou o Império do Mal, né? Como diz o Gil, né? O Império do Mal Verde, ele se tornou o mal de todo o futebol Eu brasileiro. não daria tanto ouvido até para essas teorias absurdas, mas é isso, né? Tem torcedor que acredita. Agora, uma coisa que é legal é a fala do Juca Kfouri com relação a Leila e Vasco da Gama. Você viu essa fala? No Não posse de vi. bola? Tem pra Vamos gente? ver juntos aqui. Vamos ver. Vou colocar o áudio. Eu esqueci do áudio de manhã. Dessa vez eu não vou esquecer. Vamos ver o que falou o Juca Kfouri. Isso no programa do dia 3 de outubro, então na quinta-feira da semana passada, tá? Vamos ao Palmeiras. Tranquilo. Vai Ficou bom perder a pro Palmeiras a presidenta, rodada? né? O presidente tá indo pro Vasco, mas tudo bem. A gente pode falar disso, que é um Quero negócio ver, vai de ser maluco. divertido. Como ela gosta de Que um absurdo. conflito. É um Vou negócio... perguntar, isso aqui vai entrar na pauta sim, Tava senhor. na cara, tava na cara. Tá tranquilo, tem um Mas vamos conflito. explicar Tem algum melhor para quem conflito está aí? nos ouvindo? Sim, Pra não, mim, Porque eu nós mesmo vamos- fiquei surpreendido. É Imagino isso. quem está nos ouvindo. Achei, A pronto. Leila vai pro Era VAR. eu aqui. Hã? Tudo certo? Tintim por tintim. Acabou de fazer Não, um tudo certo, empréstimo tudo de certo. 80 milhões pro Vasco. Tá, não vai poder continuar sendo presidindo o É Palmeiras. É vascaína. E ela é muito previsível. Muito previsível. Ela dizia que não queria ser candidata a presidente do Palmeiras enquanto fazia a gambiarra com Mustafa Contursi para poder ser candidata. Acabou sendo candidata, se elegeu, tentou mudar o estatuto para ter um terceiro mandato, não conseguiu e magoou. No que magoou, como quer mostrar a gente palmeirense que ela salvou o Palmeiras, o que não é verdade. Quem salvou o Palmeiras tem nome e sobrenome: Paulo Nobre. Este é o nome e sobrenome de quem salvou o Palmeiras, o mecenas, que emprestou dinheiro a juros irrisórios. Pai pra filho. De pai para filho. Ela quer provar que sem ela o Palmeiras volta para a Série B, como ela já disse em entrevista, eu não estou inventando nada, ela disse. Agora ela prepara o desembarque no Palmeiras e o embarque no Vasco, com a Crefisa,
E ela poderá dizer, não tem conflito nenhum de interesse, a Crefisa não patrocina mais o Palmeiras, mas ela empresta o avião para o Vasco sem custo, o avião dela, ela faz o que ela bem entender, mas ela faz. E já faz um empréstimo de 80 milhões para o Vasco, com uma cláusula que isto abaterá de um futuro, de uma futura compra que ela possa vir a fazer para montar uma SAF no Vasco da Gama, entrando no lugar da 777. Significa dizer em bom português, ela não será presidenta do Vasco, ela será dona do Vasco. Não vai ter mais problemas com o estatuto de reeleição ou de não reeleição. Ela nega e continuará a negar até virar a dona do Vasco. Danilo, É isso. É isso. No fim do dia, a gente sabe, eu posso dizer uma coisa. Se como CEO de uma liga, presidente de uma liga, sei lá qual vai ser a nomenclatura, mas enfim, a grande cabeça da liga, ou se como dona do Vasco, fato é que depois de 2027, quando ela deixar o Palmeiras, vocês ainda vão ouvir falar muito de Leila Pereira. Não me parece alguém que está disposta a deixar o cenário do futebol brasileiro assim. Cumpri meu... Paulo Nobre saiu do Palmeiras, foi citado pelo Juca, está viajando o mundo aí, curtindo a vida. Outro bilionário, inclusive, que está aí pouco dinheiro vivendo... que ele tem, que né? tá aí vivendo vida de rei. Agora, com todo direito, tá? Agora, a Leila não me parece que seja o caso. Me parece que a gente vai ouvir falar muito do nome dela após 2027. Aonde, Renan? Eu não sei. Não, eu tô totalmente de acordo. Eu acho que ela vai continuar no futebol. Eu acho que o topo pra ela é justamente a liga, porque te dá mais poder do que você simplesmente ser dona de um clube, né? Mas ser dona do Vasco da Gama te deixa na mídia de qualquer forma. Então, pra ela, eu acho que é um tanto quanto indiferente, mas eu acho que o plano maior é, sem dúvidas, essa criação da liga que a gente estava falando no começo. Agora, que ela vai ser dona do Vasco, acho que o tempo dirá, mas eu acho que o Juca tá com a razão.